Essa semana a gente teve dois debates muito bons, muito divertidos. Nossa Senhora! O debate do Breno Altman contra o deputado, Paulo Bilinski, e o deputado, deputado que as companheiras dele morrem misteriosamente, por aí vai. E o Rabino Ventura, que eu particularmente não conhecia, fiquei conhecendo pelo aquele debate. Eu quero fazer com vocês dois comentários, um sobre cada debate, mas antes eu gostaria de fazer um preâmbulo geral. Repare, esse ano, praticamente o ano inteiro, eu fui atacado, e não foi crítica, foi ataque por figuras muito próximas ao petismo ou figuras petistas, dizendo que eu estava dando palco para fascista, dizendo que eu estava me promovendo com debates que não levam a nada, dizendo que só estava debatendo com gente burra, como se tivesse tanta gente inteligente na direita assim, enfim. Dizendo que eu estava debatendo com gente burra, dizendo que eu estava dando um palco para figuras, dizendo que num debate, por exemplo, com Wilker, ex-Leão, que eu ia garantir a eleição dele, e por aí vai. E esse negócio todo, tá dando palco, 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 tá dando palco. E aí, eu achei massa, porque o Breno Altman entrou com tudo na tendência dos debates, fez um debate com Gustavo Machado, que eu inclusive tinha me programado para fazer um vídeo de análise, inclusive fiz vários grifos nos livros de Trotsky, marquei a minutagem, mas acabei não tendo tempo de gravar, enfim, mas foi um ótimo debate, viu, essa passagem, ótimo debate. Assistam, tá lá no Três Irmãos Podcast, bota aí na tela. O Breno fez o debate com Gustavo Machado, fez o debate agora com Paulo Bilinski, fez o debate com Rabino Ventura. Eu fui olhar vários perfis, tanto no Twitter como no Blue Sky, perfis que me atacaram muito esse ano por causa dos debates, para ver se estavam atacando também o Breno Altman, né? Teve um perfil do Blue Sky que pelo menos é coerente, que o mesmo ataque que me fez contra o Breno Altman, né? Esse perfil, inclusive, diga-se de passagem, é o perfil que fala de mim toda semana, menos quando eu fui ameaçado de morte por uma organização neonazista. Aí não declarou solidariedade, não falou nada, esqueceu meu nome por uma semana, né? Porque me atacar naquela semana não ia dar certo, enfim. Mas tirando esse perfil coerente, o resto foi a galera elogiando, saudando o Breno Altman. E aí, assim, o Breno foi muito bem, o Breno, sabe, destruiu. Mas aí você percebe que o incômodo com os debates era um incômodo oportunista, né? Todas as problematizações que surgiam, tá dando palco para fascista, tá fazendo debate rinha, tá debatendo com gente irrelevante, tá promovendo figuras da extrema-direita, tá legitimando figuras da extrema-direita. Todas essas problematizações não apareceram quando foi o Breno Altman. E aí veja, todo mundo que é de esquerda e não é petista tem que estar acostumado com essa dupla moral, viu? Isso é regra. Isso é regra geral, viu? Isso é regra geral. Há um manual do que é permitido no âmbito da esquerda brasileira, e vamos considerar a esquerda aqui em sentido mais amplo possível, quando você é petista e quando você não é petista. Quando você é petista, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, já diria o grande Raul Seixas. Quando você não é petista, meu amigo, o negócio fica sinistro, o negócio fica difícil. O Breno, diga-se de passagem, já entrando, saindo desse comentário mais introdutório e entrando já nos debates, o Breno é um excelente debatedor. O Breno é um jornalista com mais de 40 anos de experiência e o Breno representa para mim o melhor do que existe no jornalismo. O que é? Um bom jornalista, ele é por essência um generalista, né? Então um bom jornalista, ele entende um pouquinho de economia, entende um pouquinho de direito, entende um pouquinho de cultura, entende um pouquinho de geografia, entende um pouquinho de questão militar, sem ser especialista em nada, mas que tem um conhecimento amplo, uma universalidade de conhecimentos de maneira geral. E aí, por exemplo, enquanto eu via dois debates do Breno, me chamava muita atenção que não tinha um único tema que foi puxado tanto pelo Bilinski quanto pelo Rabino Ventura, que o Breno não sabia o que dizer, né? O Breno sempre sabia, o Breno sempre tinha conhecimento. O Breno, ele não fugiu de absolutamente nenhuma questão. Ele, inclusive, em vários momentos, o assunto puxado pelo debatedor, ele sabia mais que o cara. Então, um ótimo debatedor. Eu não vou entrar aqui num debate quem é o melhor debatedor da esquerda brasileira e tal, mas assim, de longe o Breno tá no top 5, viu? De longe o Breno tá no top 5, um cara que tem uma amplitude de conhecimento muito importante. E aí, nesse aspecto, me chamou muita atenção o debate com Paulo Bilinski, e aqui presta atenção. Muita gente destacou, com razão,
que no debate com o Paulo Bilinski, o Breno destruiu a narrativa do Paulo Bilinski que a divisão Galícia não era nazista, né? Isso foi, para muita gente, o ponto alto do debate, no limite, fazendo com que o Paulo Bilinski ele tivesse saído do debate, ele abandonou o debate, que foi uma coisa que realmente há muito tempo você não via, assim, sei lá, eu não sei se eu já vi isso antes, sabe? O cara abandonou o debate, o cara foi encurralado de um jeito, o cara foi destruído de um jeito que ele vazou. E aí, é claro e é compreensível que na internet isso tenha circulado como um ponto alto do debate, o cara vazando o debate, correndo e tal, depois de ser encurralado, provando que ele louvou e defendeu seus antepassados, né? Que eram nazistas, que lutaram na divisão nazista e que ele defendeu uma milícia nazista. Beleza. Agora, para mim, e eu entendo esse fato não ser o que mais viralizou, para mim o ponto alto do debate foi o começo do debate. Por quê? O Paulo Bilinski, ele é formado em Direito e é delegado, né? Era delegado até ser deputado. Então, teoricamente, é alguém que saberia muito de política de segurança pública, legislação penal, processo penal, direito penal comparado e tal. E no começo do debate, os primeiros 30, 40 minutos, o Paulo Bilinski, ele levou uma aula do Breno Altman sobre direito penal, processo penal, legislação penal comparada. Ele errou coisas básicas, e o Breno Altman, inclusive, deu um baile nele. Teve um momento que ele veio querer falar sobre legislação penal internacional comparada, ele errou tudo que ele falou, e o Breno Altman só aqui, ó, não, isso que você falou tá errado. A legislação penal no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, na União Europeia é assim, a legislação brasileira é muito mais parecida com a maioria dos países do mundo, com a maioria dos países, por exemplo, que fazem parte da OCDE, do que a legislação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma atipia por causa disso. No Brasil, a vítima não tem um papel ativo no processo penal, ela é representada pelo Estado. Tipo assim, o cara deu uma aula de direito penal, de processo penal, de legislação penal comparada para um cara que supostamente é especialista em segurança pública e para um cara que é formado em direito e delegado de polícia civil na era. E aí é isto, esses debates na internet, eles têm uma característica que o ponto alto do debate é sempre alguma coisa que tem uma espécie de lacrada, né? E é isso, é compreensível, porque é muito mais universal perceber uma vergonha, tipo assim, o cara levanta do debate e vai embora. Isso aí todo mundo percebe que é uma vergonha. Ou sei lá, o Wilker Leão com cara de choro, tá ligado? Todo mundo percebe que é uma vergonha, do que para você perceber a vergonha que o Paulo Bilinski passou no começo do debate, primeiro um quarto do debate, em que ele puxa um debate sobre segurança pública e sobre legislação penal. Mas assim, pra mim, foi o ponto alto do vexame, viu? Veja, assim, o cara é advogado, o cara foi delegado de polícia e o cara falou tudo errado sobre segurança pública, sobre direito penal, sobre processo penal, sobre legislação penal comparada do ponto de vista internacional, para um cara que é jornalista e que não é especialista em segurança pública. Aquilo ali, pra mim, foi o auge do vexame, tá ligado? Inclusive, logo na primeira pergunta, o Paulo Bilinski já vem com a ideia de que durante o governo Bolsonaro, os homicídios baixaram, né? E aí o governo Bolsonaro supostamente seria mais eficiente que o governo Lula e Dilma no âmbito da segurança pública. Aí o Breno vem e, não, isso aqui não faz sentido, porque durante o governo Bolsonaro teve a pandemia do Covid-19. Durante a pandemia do Covid-19, os números de homicídios e mortes violentas baixaram no mundo todo. Isso não foi uma característica do governo Bolsonaro. Em todos os países do mundo tem dados registrados sobre o número de homicídios. O número de homicídios baixou durante a pandemia por causa da retração da circulação social, considerando que a pandemia tenha como pressuposto para enfrentamento do vírus, né, políticas de isolamento social. Então, assim, foi muito bom mesmo. E aí, eu reforço, assim, tem gente falando, mas vai dar pau, deu palco. Gente, assim, o cara é deputado federal eleito, tá ligado? Deputado federal eleito. Aí eu tenho muita dificuldade de entender isso. O cara é deputado federal eleito por São Paulo. Aí, se Breno debater com ele, Breno vai dar palco para um cara que é deputado federal eleito. E aí, já, na conclusão do vídeo, eu vou debater um tema que tem gente que diz: esses debates não levam a nada porque cada bolha faz seu corte. Beleza, mas vamos continuar. O segundo debate com o Rabino Ventura foi fantástico. Por quê? O Breno Altman, ele é hoje um dos principais nomes públicos brasileiros de enfrentamento ao sionismo, né? O Breno, no passado, rodou o Brasil
fazendo o lançamento do livro dele, né, Contra o Sionismo, um livro muito bom, inclusive, bota aí na tela, Maxwell, ele veio aqui para Recife, eu tava lá e tal, e historicamente a galera sionista foge de debater com o Breno, né, inclusive vai uma questão aqui, o soldadinho de Israel, o André Last, ele foge de debater com o Breno Altman, né, aí ele veio correr atrás de debater comigo sobre a questão Israel-Palestina, né, o genocídio contra o povo palestino. Aí, toda vez que chega um convite, já chegou vários, já chegou convite no Flow, Inteligência Limitada, no Irmão Dias, no Três Irmãos, o André Last quer debater contigo. Eu digo, eu debato com ele. Vamos, eu e Breno Altman, ele e mais alguém. Então, assim, não vou debater só com você, porque é isto, não vou dar corda à sua estratégia, porque eu sei muito bem qual é a sua estratégia, e a minha é o seguinte, você corre do Breno Altman e eu só aceito sentar para debater com você se o Breno Altman for junto, para você parar de correr dele. Então, André, tu não é o bichão, não é o grande especialista em Israel, em Oriente Médio? Senta e aceita debater com o Breno Altman? Tá com medo de quê, sabe? E aí, o debate do Breno Altman com o Rabino Ventura foi assim, foi um massacre, do começo ao fim. Do começo ao fim. O Breno Altman, ele conseguiu diferenciar muito bem o que é judaísmo, o que é sionismo. Assim, foi impecável, impecável, ele conseguiu diferenciar muito bem o que é judaísmo, o que é sionismo. O Rabino Ventura ficou sem palavras. O Breno Altman conseguiu provar com substância Israel, o problema não é só o governo Netanyahu, o problema é o projeto de Estado de Israel, que é um projeto de Estado que nasce colonial, racista, necessariamente violento, necessariamente opressor contra o povo palestino. E o Breno Altman, inclusive, conseguiu fundamentar muito bem a tese que hoje a existência do regime sionista, as barbáries praticadas por Israel, o genocídio contra o povo palestino, é o principal perigo ao povo judeu no mundo inteiro, né? O principal perigo aos judeus no mundo inteiro é a existência da entidade sionista praticando as suas barbáries e justificando isso em nome de uma suposta representação do judaísmo, que não é. Judaísmo e sionismo são coisas diferentes. E aí, o massacre que o tal do Rabino Ventura levou foi tão grande, mas tão grande, que do meio para o final do debate, ele começa a se desesperar. Ele começa a interromper, ele começa a ser grosso, ele começa a ser mal educado, ele começa a gritar, ele começa a ficar vermelho. Foi um negócio meio patético, porque a tática dele era tentar desestabilizar o Breno. E aí, até aí é isso, né? Em debates isso acontece, especialmente em debate que não tem marcação de tempo. No caso do Três Irmãos, tinha marcação de tempo, aí nem pode fazer isso. Mas veja, o problema é que ele tentou fazer isso e todas as interseções dele, todos os interrompimentos dele eram burros e fracos, né? Então assim, ficou, e o Breno falou isso durante o debate, Rabino, tá parecendo que você tá desesperado, tá parecendo que acabou seus argumentos. E o Breno repetiu isso umas 3 vezes. Quando você fica assim, nervoso, interrompendo, gritando, parece que acabou seus argumentos, parece que acabou seus argumentos. E de fato, acabou, gente. Acabou, assim, foi um massacre do começo ao fim. O que eu achei curioso e engraçadíssimo foi o sionista pós-moderno. Ele ficava apelando o tempo inteiro para a ideia de lugar de fala, 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 e entrou numa retórica de que Breno desconsidera os judeus de origem não europeia, né? E que Breno, por isso, seria um eurocêntrico, e ficou chamando Breno de macho branco europeu, branco europeu, branco europeu, branco europeu. Tipo assim, na moral, tinha uma hora que parecia que o Rabino ia reivindicar um lugar decolonial, ia começar a citar o Ayrton Krenak, o Nego Bispo. Mas foi uma viagem, um negócio meio ridículo, patético, assim. Patético. E o Breno conseguiu mostrar de maneira substantiva como o sionismo é essencialmente, não é só um problema do governo Netanyahu. O sionismo é essencialmente um projeto colonial, projeto racista e um projeto genocida, né? O Breno mostrou isso de cabo a rabo. E o Breno destruiu o argumento de que começou uma guerra no 7 de outubro de 2023, mostrando que desde a origem, da fundação do projeto colonial de Israel, ali está intrínseco uma violência sistemática contra o povo palestino, inclusive lembrando episódios muito importantes como o Nakba, né? Expulsão em massa de milhares de palestinos das suas terras para a fundação do Estado de Israel. E aí, gente, a minha opinião pessoal, do ponto de vista da conjuntura política brasileira, o debate
do Breno com o Rabino Ventura é mais importante até do que o debate com o Paulo Bilinski. E aí vai um pedido para vocês, assim, divulguem esse debate. Na moral, mostrem para seu pai, para sua mãe, para seus amigos. Se você eventualmente é evangélico, poste no grupo da igreja, mande para o grupo da academia e tal. Eu acho que é muito importante, é muito didático, é muito pedagógico o debate do Breno Altman com o Rabino Ventura. O Breno consegue desconstruir peça por peça a retórica sionista. Eu acho que essa é uma peça de propaganda, né, anti-sionista muito importante, uma das mais importantes do ano. Então, um pedido para vocês, por favor, na moral, assim, divulguem em massa seu perfil nas redes sociais, grupo de amigos e tal, o debate do Breno Altman com o Rabino Ventura. Chame a galera para assistir, isso vai ajudar e muito a desconstruir um senso comum que existe no Brasil pró-Israel e que acaba servindo para legitimar o genocídio contra o povo palestino. Por fim, gente, toda vez que tem um debate, surge uma galera dizendo assim: esses debates não levam a nada, porque cada parte faz seus cortes e diz que ganhou. Veja, isso existe? Existe. Isso é regra? Não necessariamente. E aí, gente, quando o assunto é comunicação, tem muita gente de esquerda que adere ao terraplanismo, viu? A cloroquinada. Repare, é possível que um debate não tenha vencedor porque cada lado faça os seus cortes e tenha um peso igual? É possível. Necessariamente vai acontecer isso sempre? Não. Tem que ver, tem que analisar, porra. Então, como é que se analisa? Dentre outras coisas, você faz uma pesquisa de redes, vendo se as menções aos debates foram majoritariamente positivas ou negativas para um lado ou para outro. Vendo em cada corte que foi divulgado, tanto pelo perfil dos debatedores como por outros perfis apoiadores, vendo se os comentários são majoritariamente negativos ou positivos. Não é verdade que todo debate tenha necessariamente dar um empate, que cada setor faz seus cortes e cada base vai dizer que o seu foi vencedor. Isso não é verdade, tá ligado? Não é verdade. Depende de pesquisa. Então, veja, eu não fiz a pesquisa para o Breno Altman. Então, eu ouso afirmar que de olhômetro, o Breno conseguiu se sair muito melhor na repercussão do debate, para além de ter sido melhor no debate em si. Ouso afirmar. Para os meus debates, inclusive, eu paguei uma pessoa para fazer isso, né? Que é uma pessoa, inclusive, especializada nisso. Então eu tenho, por exemplo, do debate com o Wilker ex-Leão, do debate com o Fernando Holliday, do debate com o Kim Kataguiri, do debate com o Caporeso, eu tenho um relatório de repercussão nas redes sociais, cobre a repercussão no Facebook, no Twitter e no Instagram. Eu não coloquei TikTok, erro meu, diga-se de passagem. O debate com Kim Kataguiri não tem a repercussão no Twitter, porque o Twitter estava fora do ar na época, né? Por causa da decisão do Alexandre de Moraes. Mas assim, eu tenho a prova da pesquisa que em todos os debates a repercussão foi majoritariamente melhor para mim. E que, inclusive, bolhas, vamos usar esse termo, né? Não é nem cientificamente correto, mas enfim, que bolhas, inclusive, que não são bolhas de esquerda, bolhas de direita, consideraram que eu fui melhor em todos os debates, né? Inclusive, o debate, isso pode surpreender algumas pessoas, o debate em que a percepção se eu fui melhor ou não foi mais equilibrado, não foi o debate com o Kim Kataguiri, foi o debate com o Holliday. O debate com o Kim Kataguiri, a pesquisa que a gente fez das redes do Instagram e do Facebook, a percepção de todo mundo que se engajou nisso, compartilhou o vídeo, que compartilhou cortes, que comentou e tal, era tipo assim, 68% repercussão positiva para mim e o resto é repercussão positiva para o Kim Kataguiri. Então assim, não é verdade que todo debate tenta dar empate, viu gente? E aí, preciso ter dados, preciso pesquisar, preciso fazer levantamento, sabe? A gente tem que parar com naturalizar terraplanismo quando o assunto é comunicação. Veja, não importa se você acha, por exemplo, que o Álvaro Borba foi bem contra o Tarad de Kiev. A repercussão foi amplamente negativa para o Álvaro Borba. Isso é um dado, isso é um fato da realidade. Não importa também se você acha, é um delírio, que o Kim Kataguiri foi um debate contra mim. A repercussão foi amplamente negativa para ele, sabe? Amplamente negativa. Inclusive nas bases da direita. Até hoje eu recebo mensagem, conheço gente na rua que era do MBL, me conheceu a partir daquele debate e largou o MBL.
sabe? Então, é mais uma vez o enésimo apelo. Inclusive, eu já vi o querido Luigi falar isso que eu falei agora e coisas parecidas 1 milhão de vezes, que é, galera, vamos parar de dar opinião. Respeito, assim, tirada do... Sabe? Quando o assunto é comunicação, porra, vamos dar uma estudada, vamos ver, vamos ter menos certeza e um pouco mais de dúvidas. É um negócio meio que agoniante. Eu tava passeando no Twitter ontem, né? E vendo no Twitter e no Facebook, vendo mais uma vez, esses debates não levam a nada, porque cada lado faz seus cortes e diz que um lado foi vencedor e outro lado perdedor. Meu irmão em Cristo, você tirou isso de quê? Né? Tirou isso de quê? Os últimos debates que aconteceram, esquerda versus direita, os debates meus, do Gustavo Machado, do Breno Altman, da Carol Sardá, do Humberto Matos e tal, você fez o levantamento para ver se foi essa tendência? Você tem os números, você tem a pesquisa? Sabe, gente? Assim, vamos parar isso aí, pelo amor de Jesus Cristo.